Sim. Passou, né? Peço desculpa, mas falava sobre Neto. Sim, estamos a falar sobre Neto e na vertente, eu gostava a me ater mais na vertente acadêmica, né? Porque estamos a falar de alguém que quase todo esse mês falou-se muito, desde manhã estamos a ouvir, né? De várias nuances sobre este autor. Então, entendo que explorarmos mais um pouco a parte acadêmica de Neto e também como professor, né? Como professor eu acho que devíamos ensinar um pouco mais sobre Neto de uma forma diferente, Ok. E nós temos as nuances, como a nuance política, né, que é a mais explorada. Acho que fala-se mais de Neto como político. Como né? político, sim. E nós temos a nuance de Neto como médico, que também sabe-se pouco. Não sabemos se chegou a trabalhar num hospital, qual hospital, se explora pouco esse lado. Neto como escritor aparece, mas em algumas vezes o cunho como literato, como alguém que escreveu com aquele potencial das letras, não é? Muitas das vezes é ofuscada também pela parte política. Qual foi a primeira... A obra não, mas com quem ele escreveu, por exemplo, a nível de editoras naquela altura, será que já existia? Como é que foi esse processo? Não, os textos foram editados e muito mais tarde, eram cadernos, né? Okay. Eles faziam textos, manuscrito, por exemplo, se estivesse preso, né? Um preso não tem como, aí tem um papelinho onde vai fazer uma carta ou uma poesia, né? Esses textos todos foram compilados e fez-se então as obras que hoje temos obras até comentadas, né? Aqui em Angola, por exemplo, alguém que se especializa muito em análise e comentários de Neto é o Dr. Aquis Neto. Okay. Aquis Neto. E do ponto de vista assim global, estamos a falar de Pires Laranjeira, né? Okay. E a Pires Laranjeira, por exemplo, compilou um calhamaço, são 500... Sim, aquela é uma coletânea. Ali textos de quase todos os autores, até Luís Canjimbo e Vitor Cajibanga, o Dr. Paulo de Carvalho, todos esses acadêmicos angolanos, né? Cada um fez ali, a doutora Rosa Cruz fez aí qualquer coisa, o mais velho Calei, Cornélio Calei, todos esses acadêmicos angolanos compilaram aquela coletânea que tem o título de Noção de Ser. Então, sobre Neto, como professor, sobre Neto, há muita literatura que se devia, não é, apresentar aos nossos estudantes, tanto que muitos de nós temos dificuldades em compreender Neto porque, né, nós vemos essa figura só do ponto de vista político. Mas como acadêmico você tem ali um excelente... É um gênio, né? Você lê Agostinho Neto desde o ensino primário, já começou a se destacar. No liceu, então, aquilo foi uma coisa. E quando chega a Portugal, onde faz a faculdade, primeiro eu gosto de dar esse dado, não é? Ele se forma em medicina. Certo. E na fase em que ele forma-se, estamos a falar de uma fase em que não estamos a falar da escola de massa, ainda não temos essa escola de massa, curso para todos. Estamos a falar em períodos em que quem tinha a liberdade de estudar medicina ou engenharia eram apenas os estudantes excelentes. Eram selecionados os que têm notas excelentes, né? Estamos a falar dos 20 até 17. Esses estudantes é que podiam escolher os cursos de engenharia, qualquer tipo de engenharia, ou medicina, também qualquer ramo da medicina. Então, ele aparecendo como médico não é uma prova muito
cabal de que não é um estudante assim, né, medíocre, Neto era alguém. Aliás, é só ver os poemas, quem lê, por exemplo, um pouco sobre Neto, você consegue descobrir a métrica, não é? Mesmo não sendo especialista em literatura, mas nas letras de Neto você vê ali um profissionalismo, não é? Ok, as rimas, a métrica, as figuras de estilos, por exemplo, entender Neto para já não é também assim, não é para qualquer um. E eu gosto de falar, acho que trouxe aqui, do poema do poema A Meia-Noite. E eu fiquei atento e fala-se do Bamako, fala-se a carta, fala-se. Mas esse poema Meia-Noite, não é? Que ele fala sobre Sá Domingas, ele diz que é meia-noite na quitanda. O sol deixa Sá Domingas na quitanda e ela deixa o luar, que significa que ela passa o dia no mercado, não é? O sol põe-se, continua e ela deixa o luar. Quer dizer que sai à meia-noite no mercado, na quitanda. Então, estudar Neto a partir daquilo que são poemas. Sim, o seu trabalho como escritor, como poeta acima de tudo, não é? Exige e cobra uma intelectualidade daquelas, porque senão, não é? Por isso é que vemos e ouvimos muita gente, quando se fala de poeta maior, quer duvidar. Mas os jovens, se calhar, têm, por exemplo, essa questão, esta dúvida, já foi aqui referenciado. Neto não, para, por exemplo, entrar na política, não cursou nenhuma área ligada à política, Não. às ciências políticas. Não. Foi aprendendo em função Sim. das circunstâncias. Sim, não, o próprio contexto, o contexto em que Neto nasce, estamos a falar de 1922, não é? Nós estamos a vir de 400, qualquer coisa como 440 anos de resistência colonial. Eu não gosto muito de falar, como se diz no senso assim comum, 500 anos ou 5 séculos de colonização. Nós estamos a falar de resistência à colonização, porque nesse percurso todo, desde Angola Quiloane, Njingambande, de Olinda Rodrigues, né? Até que vão nascer todos esses nacionalistas nos anos 1918, 20, 22 até 32, não é? Nós vemos ali uma sequência de luta, de resistência mesmo. Só um exemplo, em 1961, nós temos em janeiro, lá na Cotonanga, em Malange, Baixa de Cassange, temos em fevereiro aqui, invadiu-se a cadeia de São Paulo, temos em março no IS. Então, essa resistência, aliás, o que fazia com que essa juventude, essa massa toda, essa juventude toda se aplicasse, era o desejo de retomar o país, né? Então, por isso é que apareceram depois os movimentos. Naquele tempo não tinha partido, tinha movimentos. Esses movimentos não eram criados mesmo para combater, para lutar contra o colonialismo. E como qualquer grupo tem de ter um líder, não é? Nós então vamos ver esse personagem que hoje estamos aqui a analisar a se destacar. É daí que surge o movimento dos novos intelectuais de Angola. Dos novos intelectuais de Angola, o movimento da negritude, não é? Todos esses movimentos você vai ter Agostinho Neto ali, não é? Como uma figura proeminente. E nós, quando falamos de figuras que se destacam, ninguém se destaca por chegar e impor ou ameaçando as pessoas, não é? Você convence o grupo chega à conclusão que não, para nos liderar deve ser fulano. E Agostinho Neto, então, com a sua capacidade, a sua forma e os textos todos, quer os textos que se fala sobre ele, quer os textos, não é, escritos por ele mesmo, e quem estuda Agostinho Neto pode, assim, de forma
assim de cara, né, como diz os brasileiros, né, notar que estamos a falar de um grande intelectual. Também deu algumas aulas, o Foi tio Neto professor? também Ok. foi professor, passou Aqui em em Malange, Angola. aqui em Angola mesmo, aqui em Angola. Não, porque já eles chamavam no asilo, né? Já na Europa não tinham tanta liberdade assim, tanto é que ele ficou lá preso, depois teve que Sim. fugir da cadeia. 3 meses depois ele tirou a insolvência. Sim, você vê, depois teve que, assim, dar uma pausa e dedicar-se à Aos estudos, formação, sim. porque era muito importante terminar a formação, e ele terminou a formação, claro, com a ajuda já de comunidades internacionais, porque Agostinho Neto já não era, né, uma pessoa assim só, já tinha algum peso, então já tinha alguma proteção também. E foi lutando, até que felizmente em 1975, já estamos em 11 de novembro, né? Ele então vai dirigir aquilo que chamamos a independência, né? Ele vai proclamar a independência e foi então investido como o primeiro presidente da Angola, Não né? da Da República Popular da Angola, É né? isso que nós estamos já para poder nos situar e dizer mais ou menos qual é a diferença para nós tentarmos perceber. Na altura era o primeiro presidente da Angola. Sim. A República Angola para já era uma província ultramarina, né, português. E quando se proclama a independência, não é? E através da comunidade internacional, de forma oficial, então é outorgado o poder de presidir o país, não é, que estava a se formar, porque para além de que era província ultramarina, não é,